Alô, meus amigos, eu sou o Tennyson Fernandes. E eu sou Thay Matias. E estamos começando hoje mais um podcast. Tá escrito! E hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é autora, escritora de livros, de um tema importantíssimo, um tema que com certeza vai chamar a sua atenção. É importante para mim, para você que está nos assistindo, Tennyson, com certeza é importante. E a gente vai falar sobre finanças. Uma vida financeira saudável. Ela tem uma vasta experiência, tem um testemunho pessoal a respeito disso. Hoje a nossa convidada especial é Débora Aieta. Muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Nós temos certeza que vai ser um assunto muito edificante. Tão importante porque é um tema que está relacionado a tantas coisas e que gera tantos problemas. Eu acho que mais relevante que o tema, a falta do conhecimento desse tema, né? Eu olhei assim alguma coisa, finanças está relacionada a depressão, ansiedade, divórcios. Os divórcios hoje estão relacionados à vida financeira. Então a gente já te agradece porque a gente sabe que vai ser muito edificante. Prazer é todo meu estar aqui, tá uma honra. Obrigada pelo convite, e Tênis. Agradeço também aí o pastor Cida, né, da vida da Afonso Pena. É uma honra estar aqui. Aí eu tô cheio de dúvida porque eu já trouxe um caderninho para notas. Vamos começar assim, você cuida da sua vida financeira? Tem a planilha do Excel? Então, pois é, planilha do Excel. Funciona mesmo? Eu não sei. Bom, vamos ver. Mas você anota até o que, sei lá, comprou pão na padaria. Anota, isso é importante mesmo? Ela vai saber falar melhor do que a gente, isso. Mas, dependendo do projeto, é importante, né? Projetos. Mas vamos começar com o que está escrito, né? Não podemos fugir disso. E a Débora separou, assim, né, os livros. Ela vai falar sobre isso também. Mas gira em torno de uma parábola que eu amo. Eu amo essa parábola aqui dos talentos. Então eu quero que você que está nos ouvindo, preste muita atenção. Se puder, abra sua Bíblia, acompanhe com a gente. Está escrito em Mateus, no capítulo 25, nos versos de número 26 a 29, assim diz a palavra do Senhor. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Uma palavra muito forte, né? A parábola dos talentos, ela envolve vários assuntos, né? Tem várias vertentes de pregações e de ensinamentos que a gente tira dessa parábola, mas nessa nossa conversa vai estar aqui bem ligada ao que ela mesmo diz, né? A dinheiro, a investimento, a prosperidade. Então, a gente queria começar, assim, uma reflexão sobre esses versículos lidos. O que você tem a falar sobre essa leitura que é forte, né? É impactante. O livro Aprendendo Finanças com Deus, na última atualização, eu coloquei no tópico poupador não, investidor. Porque esse servo aqui, tido como mau, negligente, preguiçoso, ele aparentemente não parecia ser assim tão ruim. Ele guardou o que ele recebeu do senhor dele. Só que, na verdade, ele enterrou. Né? E às vezes a gente faz isso, a gente acha que basta poupar, mas não é verdade. Ele foi tido como mau, negligente e preguiçoso. Não basta poupar, ajuntar, tem que multiplicar. E a gente faz isso quando a gente coloca no cofrinho, na nossa casa. Quando coloca em capitalização ou na caderneta de poupança. Até na caderneta de poupança eu posso estar enterrando meu dinheiro? Sim. E pode estar perdendo valor para a inflação. Quem se lembra aí que a gente comprava uma lata de leite ninho a R$5 no mercado? Hoje a gente tem que pagar quanto? 15.
Então, esse senhor aqui perdeu o valor do dinheiro dele. Ele falou, tu tá me devolvendo? Não, tinha que ter botado pelo menos no banco lá, para eu receber com juros que é meu. Tu tá me devolvendo menos, porque eu perdi dinheiro para a inflação, podemos dizer assim, trazendo para o nosso dia de hoje. Então, não basta, né, guardar, enterrar nossos talentos, nosso tempo, nossos recursos, nossa vida. Tem que multiplicar, trabalhar em cima e multiplicar. É isso que Deus espera de nós. Como ele viu, ele passa aqui na parábola, ele distribui a cada um conforme a capacidade. Então, o que recebeu 5, ele tinha capacidade de multiplicar e transformou em mais 5. E ele fala o quê? Muito bem, servo bom e fiel, né? Compartilha da alegria do teu Senhor. O que tinha 2, recebeu o mesmo elogio. Ele multiplicou também, dobrou ali da mesma forma, mais 2 talentos. Recebeu o mesmo elogio. Agora, esse que tinha 1, ele não tinha capacidade de fazer mais 1, receberia o mesmo elogio, mas não. Ele guardou, enterrou, ele não usou. Né? Então, por isso ele foi tido como mau, negligente e preguiçoso. A gente não pode ser assim na nossa vida financeira, né? Temos que buscar conhecimento, não ficar ali se defendendo, não, mas eu não gasto tudo não, até boto na poupança, né? Às vezes a pessoa nem é consumista, é desperdiçadora, mas ela não multiplica, porque falta conhecimento, e o povo perece por falta de conhecimento, mas o justo é libertado também pelo conhecimento. É importante, porque hoje diversas formas de investimento, né? E às vezes nós pensamos que só o guardar dinheiro é uma forma de se precaver, né? Existem muitas pessoas que pensavam assim. Acabou de cair por terra esse pensamento. Pessoalzinho complicado, só pensa em guardar dinheiro embaixo do colchão. Mas se você parar para pensar, né? Às vezes pensamos em vou guardar, não vou gastar, vou economizar, vou tirar daqui e dali para poder, caso acontecendo alguma coisa, eu tenho uma reserva. Isso não é uma boa estratégia. A gente tem que administrar mais investindo. Isso aí. Sempre com propósito, né? Não tem sentido a gente trabalhar só para pagar a conta, nem juntar dinheiro só por juntar. Tem que ter objetivo. Então a gente junta, né? A gente investe. E aí tem que ter objetivo. Para que eu estou guardando dinheiro? Para a gente não cair naquele erro do homem avarento. Ele louco, que Jesus contou. Porque o segredo, né? O problema não está em juntar o dinheiro. O problema é o propósito. Aquele homem juntou em celeiro, juntou lá e era louco. Só para ele, não pensou em ninguém, egoísta, avarento. Pensava que só não dependia de ninguém, né? Nem de Deus. José faz a mesma coisa lá no Egito. Ele que vai de escravo a governador do Egito, né? Contada essa história no livro de Gênesis. E aí, por que ele é tido por sábio? Um homem cheio do Espírito de Deus. Ele segue ali o conselho, né? A revelação que ele tem do alto. Faz a reserva de emergência. O primeiro homem aí que, ao meu ver, fez a reserva de emergência foi José. Salvou a terra da fome. A família dele, toda a terra da fome. E pegando um gancho nisso, eu amo essa história de José também. Eu amo José. Pra mim não é José, ele é Zezinho. Já é muito íntimo, né? Eu amo, porque tem isso, né? Essa questão de que ele fez, né? Já pensando no futuro que tinha recebido de Deus. Pegando um gancho nisso, por que é importante cuidar da vida financeira? Eu até comecei a falar, né? E quando a gente pensou nesse tema e tudo mais, eu fui pesquisar algumas coisas. A gente sabe, a gente ouve falar problema no casamento, problema com a pessoa mesmo, né? Tá administrando mal a vida. A gente vê tantas pessoas, é um problema assim, que ganham até bem. A gente sempre ora nesse sentido, até na hora, né, das ofertas, de que a gente saiba administrar o que chega nas nossas mãos. Porque muitas vezes o problema não é aquilo que chega. Não tá chegando pouco ou insuficiente. A gente tá administrando mal, tá indo por algum caminho que a gente tá sem o controle. Então, diante disso, qual é a importância de se ter uma vida financeira saudável? As dívidas, ampliar os investimentos, para que você não seja escravo de só trabalhar e pagar contas. A gente não é só para isso, né? A gente precisa ter sonhos, projetos, né? Sonhos e não baixa sonhos, tem que transformar em projetos. Porque muitos, isso eu trato no segundo livro aqui, não baixa sonhar, tem que transformar em projeto. Porque muitos sonham, por exemplo, com a independência financeira, mas a gente vai ver que estatisticamente 1% alcança. Quando eu explico que a independência financeira, todo mundo quer. Mas na estatística vai dizer que 1% alcança. Por quê? Porque não transforma em projeto. A pessoa só sonha, mas tem escopo, tem prazo, tem custos. Né? Quanto que eu preciso para isso? Tem que ser rico para alcançar? Eu explico tudo isso no livro.
né? Entendeu? Então, assim, uma vida financeira saudável. Não tô dizendo aqui para ser rico, tá? Eu busco coisas maiores. Não trabalho aqui, eu quero ser rica. Não, não sou rica. Né? Hoje eu não trabalho mais. Não tenho mais chefe, digamos assim, né? Mas trabalho pesado ainda. Não tenho mais chefe, mas eu tenho salário. Por quê? Eu me planejei para isso e fiz o salário. Não tem mais patrão. Eu tenho propósito, mas não tem mais chefe. Eu tenho um sonho mais assim, eu gosto até de ter chefe, eu já sou uma pessoa que gosta. Eu gostaria de não ter horário. Eu gostaria de ter sol e lua, isso é pra você. Eu falo, relógio não, sol e lua. Deus criou o sol e a lua. Eu falo. Eu queria poder assim, hoje eu vou chegar a tal hora e vou sair tal. O meu horário. Chefe, eu não tenho tanto problema, tá vendo como é que as expectativas são diferentes, né? O pessoal que tá assistindo, quem quiser contratar, né? Sem horário. Ela chega a hora que olha só, eu trabalho com isso, produção. É mesmo, gente? Não, na empresa que eu trabalhei, a última, já tinha um horário flexível. Então já foi um estágio para independência financeira. Tinha horário flexível. Eu entrava meio que na hora que eu quisesse. Só que a questão é que eu não conseguia sair, né? Chegou um pouquinho, já vivo uma... Não, queria assim. Você vai trabalhar por produção. Precisa entregar isso aqui e aí você... Não quero saber. Você vai trabalhar de madrugada, você vai ter que entregar isso. Mas, assim, só projeto, ela já falou. Mas eu queria, então, um pouquinho da sua história. Como é que começou isso? Que a gente já tá falando, até indo mais à frente, né? Mas para que as pessoas que estão assistindo, assim, poxa, quem tá falando com a gente, né? Tem propriedade para falar nisso, testemunho vivo, né? Do alcance da independência financeira. Mas como é que aconteceu isso no seu coração? Então, um dia você acordou e falou, eu quero ter independência financeira, ou isso é uma coisa que você já veio cuidando desde sempre, um assunto que você se interessou, e aí foi uma consequência disso? Como é que foi isso? Né, que tem tudo a ver. Meu primeiro livro, né, ainda trabalhando, foi esse aqui, que eu, na verdade, não pensei em escrever, não. Tava só montando uma palestra sobre finanças para os casais da minha igreja. Só que ele foi me inspirando, de repente falei, isso vai virar um livro, isso em 2017. É que tá aqui o meu primeiro livro, Aprendendo Finanças com Deus, que trata sobre dinheiro à luz da Bíblia. Então é para aquela pessoa que precisa de ajuda divina para administrar seus recursos. Vai aprender direto com o dono do ouro e da prata, que é tudo inspirado na Bíblia. Pega aqui a dica, você que está com um probleminha nessa área. Aprendendo finanças. A luz da palavra. Não tem como dar errado. Não tem, isso né? é toda aí Bíblia, é mais Bíblia do que pura. Esses daqui já vão entrar lá na Amazon. A Amazon, já todos eles. Em formato e-book também, quem gosta de ler digital. Aí tem desculpa. Esse segundo também não pensava em escrever. Olha só, eu estava fazendo, isso aqui foi o tema da minha pós, né? Aquele artigo científico que a gente faz, pós em gestão de projetos. Formada em... Eu sou formada em tecnologia informática. Eu era analista de sistemas, fiz a pós em gestão de projetos. Só que como eu gosto desse tema de finanças, eu carreguei o tema científico, né, o artigo científico, para no caso, né, juntei com a independência financeira. Eu transformei o projeto, que é todo baseado no meu próprio projeto pessoal, né, de independência financeira, e eu fiz, né, com a gestão de projetos, com as 10 áreas de gestão de projetos. Escopo, tempo, custos, qualidade, riscos, recursos humanos, partes interessadas, comunicações, aquisições e integração. Por que isso? Porque não basta sonhar. É como eu falei, as pessoas, quando eu explico o que é independência financeira, o que é independência financeira? É aquele dia que você pode trabalhar se quiser, por amor, entendeu? Só se algo maior do que o dinheiro te faz ficar lá no teu trabalho, sabe? Como é que a gente chega Vamos pegar a gente fita, já tem aqui o caminho das pedras. A planta, vamos pegar a planta. Eu acho que é o sonho. Passou a ser meu sonho. Passou a ser meu sonho desde que eu virei mãe. A verdade foi essa. Quando eu virei mãe, né, eu era uma pessoa que queria dar conta de tudo. Então, trabalho, igreja, família, né? Quando eu comecei a ser mãe, eu comecei a pensar em largar tudo. Quase larguei tudo com a minha filha na creche, mas eu não tinha dinheiro para isso. Eu pensei, não quero nem saber das contas, ia largar, né? Porque minha filha chorando lá para se ambientar na creche, 6 meses de idade, né? 6 meses, eu fiquei lá, eu acho que toda mãe pensa nisso quando, né? Enfim, aí eu balancei. Mas não era o momento. Não era o momento. E ainda fiquei ali muito tempo, né? Tanto que eu saí, minha filha já tinha 9 anos. E eu comecei esse conflito quando ela tinha 6 meses. Né? Realmente é uma trajetória, um processo. Ali começou uma ideia. Então a gente pode falar que de repente, quando você alertou assim,
Analisou, olha, eu Eu quero sair daqui. sair desse contexto eu de quase trabalhar. saí na emoção. Aí Entendi. segurou. Deus me tranquilizou ali, tive paz e fiquei, né, muito tempo ainda. Mas assim, eu cheguei à conclusão que não basta sonho. Quando eu explico o que é independência financeira, o que é? A gente tem a renda ativa, que é aquela que a gente consegue no nosso esforço direto. Quando a gente trabalha, por exemplo, de carteira assinada, você trabalha ali, dá teu suor, dá teu sangue, no final do mês você recebe teu salário. E se você pega o teu salário só para pagar as contas, você vai ser dependente daquilo por toda a vida. Pego o meu salário, pago as contas. Trabalho, ganho, pago, né, pago as contas. Se eu não invisto, não faço o dinheiro trabalhar por mim, só eu que trabalho pelo dinheiro. Então não tem sentido. Aquele, né, como fala no livro Pai Rico, Pai Pobre. Aquela corrida dos ratos. Nunca sai do lugar. Trabalha, ganha dinheiro e paga a conta. E fica ali. Então, o que acontece? O que é independência financeira? Você ter a renda passiva. Renda passiva, ela não depende do teu esforço direto. Posso estar dormindo e o dinheiro batendo na minha conta. Como é que eu consigo isso? Você pode, por exemplo, ter casas alugadas. Então, quer dizer, um aluguel pagaria teu salário. Poderia ter um negócio próprio, mas que não dependa do teu esforço direto. Então, pode ser ainda mais escravo do que o teu trabalho. Verdade. E outra forma foi a que eu fiz, investimentos. Né? Investimentos. Eu pego, boto o dinheiro lá e trabalha por mim, vai multiplicando, até que ele gere uma renda suficiente de arcar com as tuas despesas. E aí é né, passo a passo, ali, degrau por degrau, como eu falo no terceiro. Hora você consegue pagar a conta de energia, depois da conta de água, bota ali as prioridades. Daqui a pouco você consegue pagar todas as despesas necessárias, as desejáveis, se você fizer questão até as supérfluas. Aí isso é papo para rico? Tinha gente quando eu falava, não, tem que ser milionário para isso. Eu falo, não. Ainda me considero aí pobre classe média, viu? Entendeu? Não é papo para rico, depende do teu padrão de vida. Então, quanto mais simples você for, menos dinheiro você vai precisar para esse projeto. Aqui tem a fórmula da independência financeira. Quanto que eu preciso para isso? Cálculo super simples. Né? Renda mensal que você deseja, vezes 12, para transformar a renda mensal em renda anual, dividido pelo que você consegue a tua rentabilidade anual nos investimentos. Então, por exemplo, se eu preciso de, vamos dizer, que é 2 mil, que eu preciso para bancar aí por mês. Multiplico e divido isso por, eu falei por 12, certo? Multiplico por 12 para transformar na renda anual. Depois divido pela rentabilidade anual estimada. Então, se eu consigo aí 6% ao ano, não sai da caderneta de poupança, vou precisar aí de inicialmente 400 mil, montante inicial, para daí gerar uma renda passiva por tempo indeterminado de R$2.000, certo? Agora, se eu invisto melhor, ao invés de 6% ao ano, consigo de juros líquido 1%, né, ao mês, 12% ao ano. Opa, não preciso de 400 mil, preciso de 200. Tá mais viável isso aí? Não falei nem de R$500 mil, entendeu? Então, tô falando que a pessoa a longo prazo tem que começar mais cedo, não precisa nem juntar 200 mil. Porque eu tô falando, tu não vai juntar 200 mil. Os juros é uma bola de neve. Ele vai trabalhando a teu favor. Quanto mais cedo você começar, quando você vê, tem mais juros do que o que você colocou. Se você ficar muito tempo, entendeu? Depende do tempo que você tem. Então, quem começa cedo, mas vai ter. Uma criança... Dá tempo. Poxa, 30. Então, assim, tem... não é uma coisa impossível. Eu acho essa parte financeira, porque eu acho fascinante, mas eu não... Por incrível que pareça, eu tenho loja, eu trabalho, né, como autônomo, administro, tem duas até, só que é algo nessa parte de investimento que baralha investimento não é uma coisa assim, eu penso, né, uma coisa tão simples, mas é acessível para, é fácil entender investimento seguro, não seguro, porque vai necessitar de um pouco de estudo, né? Também a pessoa, calma aí, eu quero ser independente financeiro, não... E hoje com a internet, o que a gente mais vê, né? É isso. Investe nisso e você acaba ganhando não sei tanto. Aí o que você mais abre e vê é isso. Conquista sua independência financeira de tal forma. Enfim, tem N maneiras. Vamos saber qual é a certa, a mais indicada, né? Que caminho eu devo seguir. As dúvidas eu acho que gera na cabeça de todo mundo, né? E como você fez? Você começou a estudar sobre o assunto? Eu peguei esse sonho e transformei em projeto. Entendeu? E aqui eu monto aqui também para a pessoa me acompanhar. Tem um esboço para ela fazer. Ela me ajuda a escrever o livro. Eu monto ali um projeto fictício de independência financeira. Efraim, que eu até chamei o projeto de Efraim. Engraçado que é o nome do filho de José. O segundo. Fala, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição.
Mas, enfim, aí tem esse projeto aqui que a pessoa me ajuda a escrever. Eu ensino ali escopo, porque tem que saber o que você quer. Não basta sonhar. Sonhar é algo muito vago. Tem que chamar a existência. Transforma em projeto. Qual o escopo, né? O que eu preciso? Para qual? Qual o prazo disso? Quando eu começo, quando eu termino? Vou dividir em entregas. Primeiro é a reserva de emergência. Não tenho nem a reserva de emergência, já estou lá na independência financeira. Reserva de emergência, estabilidade e liberdade. Então, eu separo aqui, né, nas entregas. Quanto me custa? É o que eu falei, tem até a fórmula da independência financeira. Então, preciso saber quanto que eu gasto, para saber quanto que me custa. Se a pessoa quer ostentar, viver no luxo, talvez nunca alcance. Não vai ser viável mesmo, né? Quanto mais simples. Só se quiser ostentar, não. Vai ficar sempre que a pessoa nunca está satisfeita. Então, né, vai sempre correr atrás das riquezas. Quando você dá consultoria, você faz consultoria, já tô querendo, não. Ele tá querendo uma prática do aula. Passar workshops, palestras. Eu acho fascinante, assim, mas precisa. Assim, o Pedro, meu assistindo, lindinho. Ah, para. Eu que preciso mais do que ele, assim. Ele gosta, né, dessa área de estudar. Realmente, né? Todo projeto necessita disso. Você vai dar viabilidade, vai se empenhar mais. Aí a área de projeto, aí eu, né? Aí também. A minha pós é em gerenciamento de projetos também. Então, assim, você tá falando, eu tô fascinada. Eu nunca pensei em montar um projeto de independência financeira. Ela tá falando, eu tô assim, meu Deus, é verdade, quais os riscos, né? A inflação é um, por exemplo. Quais os riscos? Porque tem isso. Eu vou pegar e vou viver de renda, mas e aí, né? Porque tem vários tipos de investimento. Tem os agressivos, tem os moderados, conservadores. Então, você tem que botar no papel, porque senão fica muito vago. Eu acho que é por isso que distancia tanto. Você fala, não dá pra mim não, isso não é pra mim. Porque a gente não tá colocando no papel. Sim. E às vezes realmente é viável, né? Parte do planejamento, para depois já executar, né? Isso aí, inicia, planeja, executa, né? Monitora e conclui. Só que a pessoa nem aí, só no sonho, não vai nunca concluir. E alguns vão fazer o seu. Aí comecei a fazer o meu e aqui eu monto, né? Bem baseado no meu também. E chama a pessoa no final ela escrever. Deixa que eu espaço para ela, já com esboço para ela escrever o dela. E aí vem o que vocês me perguntaram, investimentos. Aí esse é o livro. Degrau por degrau, rumo à independência financeira. Vamos mostrar o outro livro aqui na casa também, ó. O livro é Independência, a gestão de projetos da independência financeira. Isso é um projeto de liberdade, olha. Assim, para você que está nos assistindo, isso é muito importante. Tem na Amazon. É a questão de tudo baseado na palavra de Deus. Ver o nome do projeto que ela usa, Efraim. Então, assim, é um Deus de prosperidade, né? Às vezes as pessoas estigmatizam isso. Ah, não, se eu sou cristão, se eu tô na igreja, eu não posso ter dinheiro. Realmente, o assunto dinheiro é delicado. Tem aquela coisa. E foi o que você falou. Qual é o objetivo? Por que você está querendo isso, né? Vou juntar para quê? Então, assim, Deus é o Deus do ouro e da prata. Gosta de nos abençoar. Tem uma bênção específica quando fala sobre a nossa fidelidade mesmo. Então, assim, tudo pautado na palavra não está errado, né? Então, se é o seu objetivo, e também pode não ser o seu objetivo alcançar de fato a independência financeira, mas organizar a sua vida financeira, né? Sim. Porque aí é uma decisão depois, se eu vou, como que é isso, né? Eu vou querer continuar trabalhando, ok, investindo mais e tudo, mas organizar, ter uma vida financeira saudável é tão importante, né? Faz parte, né, da nós sempre querer alguma coisa. Às vezes é pagar a faculdade do filho, né? Os objetivos são diferentes. Ajudar mais na obra, por exemplo, né? Tem vários objetivos. O importante é ter objetivos saudáveis. Por isso que eu até pergunto aqui nesse daqui, degrau por degrau, uma independência financeira, eu falo, num dos degraus, eu falo, para que propósito você quer isso? Isso é só para, né, de repente, mostrar para alguém, xingar o chefe, falar, não preciso mais disso aqui. Agora. Aí, peraí, então é melhor você tratar sua mente. Problema. Preciso, né? Aí tem que tratar sua mente primeiro, para depois tratar o bolso. Entendeu? Então tem que ter objetivo, né, coerente. E aí, nesse livro aqui é o que eu falo sobre investimentos. É o degrau por degrau, rumo à independência financeira. Vou dar uma palhinha aqui, ó, da contracapa, que esse aqui já me inspirada, né? Esse aqui, ó, aprenda de forma simples sobre investimentos de renda fixa e renda variável. Nada de forma tão técnica. Este livro envolvente trata de famílias, trabalhadores, pessoas que transformam sonhos em projetos.
uma história real de uma jovem mulher, eu no caso, né? Uma esposa profissional que por um longo período tentou dar conta de tudo. Porém, desde que se tornou mãe, passou a enfrentar o dilema de querer largar o trabalho que lhe sugava a maior parte do tempo. Embora estivesse na empresa dos sonhos, um palácio, ela não era princesa lá, e sim escrava de luxo. Tinha muitos benefícios e regalias, mas não tinha liberdade. Largaria tudo pela simplicidade de cuidar do seu lar. Porém, era preciso um projeto para inverter o jogo. Juntar dinheiro para comprar seu tempo de volta. Não queria sair de mãos vazias. Não queria deixar de ter uma renda que garantisse o padrão de vida de sua família. Ora, ela estudou muito para isso, deu seu suor, trabalhou pesado. No início da trajetória, o sonho da escada. Acompanhe esta emocionante jornada rumo à independência financeira, degrau por degrau, sem pular etapas, e surpreenda-se ao chegar no topo. É bem interessante aqui que Bem impactante, né? Forte, hein? realmente isso. tem um sonho da escada, e o sumário do meu livro, o índice, ele é uma escada, só que você não começa lendo de cima, começa lendo de baixo. É justamente degrau por degrau, isso começa de baixo. Quem começa de cima, o risco de se arrebentar, não ter estrutura é muito grande, né? A soberba precede a queda. Então começa de baixo. E aí são 10 degraus ali, né? E tem um que é o conhecimento faz a diferença. E é onde eu trato dos investimentos, tesouro direto, CDBs, fundos imobiliários, ações, tudo lá, ETF, BDR, previdência privada, um leque lá de opções. E eu ali Mostra pra defendo. galera aqui também. Pode ir falando aí que aqui. E eu falo também daquela parábola, né, do homem que buscava pérolas, que quando ele encontrou uma de grande valor, ele deixa tudo, né? E pega aquela pérola de grande valor, eu comparo com um dos investimentos que é a minha prioridade hoje, que são fundos imobiliários. Ora, eu tenho a diversificação, né? Como todo especialista em investimentos vai falar, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique, eu também defendo isso. Lança o teu pão sobre as águas, né? Porém eu defendo que priorize o melhor. Diversifique, mas priorize o melhor, como esse homem das pérolas. No meu caso, para a independência financeira, eu me atrevi a dizer que para mim o melhor investimento era fundos imobiliários, depois de eu pesquisar muito. Então, eu falo de diversos investimentos, né, mas eu falo que ali no caso, eu priorizei fundos imobiliários. E N motivos, citei por quê. Muito, assim, muito inspirador. A gente pode, então, definir assim, eu tenho um objetivo, tenho um sonho, tem que ter um propósito, como ela falou muito bem, né? Se tiver uma coisa assim, tem que tratar a mente. Por que quer, né? Tem que ter. No seu caso, foi essa questão, né, do tempo com os filhos. E eu acho que isso, assim, não vou dizer para todos, porque não, cada um tem a sua experiência, mas é o que mais pesa para a mãe, né? Aquele momento ali que eu passo mais tempo no meu trabalho do que com o meu filho. Então, tem um sonho, tem um objetivo, né, assim, relevante. Comece a estudar, coloque isso como um projeto, obtenha conhecimento. Acho que começa. E quando é que começa isso? Vou começar a investir, vou testar primeiro. Tem um tempo, vou ficar um tempo observando. Tempo mais ou menos assim, desde a concepção desse sonho, construir ele, agora eu tô segura para poder pedir a minha demissão. A projeta, né, e vai já investindo. Começando da reserva de emergência, como a gente falou. Né, lá, aprende lá com o José, com os 7 anos de fartura, ele juntou, quando veio, de repente você pode precisar usar. Sabe lá se veio uma demissão, né, algum problema, reserva de emergência para emergência. A gente usando para as promoções imperdíveis, não é isso, né? Emergência é só no caso da emergência. Mas você começa ali. E aí, na reserva de emergência, tem que estar em investimento de alta liquidez e conservador. Onde é que você tem um perfil arrojado, dá para brincar com o dinheiro da reserva de emergência. Então, qual a opção para reserva de emergência? Tesouro direto, né? De repente, a caixinha do Nubank lá que tem reserva de emergência, né? São fundos DI, enfim. Alta liquidez. Mas também não é por isso que tu vai ficar perdendo dinheiro na poupança. Se eu posso ganhar o dobro, né? Poupança seria uma opção se não rendesse tão pouco. Mas eu aconselharia o Tesouro Direto Selic, por exemplo, para reserva de emergência. Agora, os demais investimentos, né? Quando já alcancei minha reserva de emergência, depende do teu perfil. Antes de conhecer os investimentos, tem que conhecer a si mesmo. Aí, em toda corretora, banco, tem lá aquele né, formulário de preencher e se conhecer um pouquinho. Eu estou disposto. Tu é perfil conservador? Eu não gosto de perder nada. Eu prefiro ganhar menos, né? Mas ter a rentabilidade ali garantida e não perco nada. Não suporto perder. Eu perder qualquer coisa, saio correndo, nunca mais invisto nada. Então, esse é o conservador, mas não precisa ser leigo. Eu falo, é conservador, mas não é por isso que vai ficar na poupança. Tem tesouro direto, é o investimento mais seguro do Brasil, não é a poupança, é o tesouro direto.
Você está emprestando dinheiro para o governo do Brasil, para ele te dar calote e ter que dar no Banco Central. Para isso acontecer, que faliu. Pega a tua bicicleta e sai correndo do país. Então, assim, o mais seguro do Brasil é o Tesouro Direto, não é poupança, né? Aham. E depois tem outros investimentos que também são tão, né, seguros assim quanto poupança. Poupança é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por CPF e instituição bancária. Então o CDB também é assim. Então tem outros investimentos. O CDB, vou me limitar ao CDB de um banco grande? Não. Prefiro abrir conta numa corretora, como eu abri na Nuinvest. Tem outras também, tá? XP, Clear, Rico, tem investidoras, entre N corretoras. Nuinvest é uma grande corretora, né? Que era a Isinvest, foi comprada pelo Nubank, que é uma ótima opção para começar. Já tem lá a caixinha da reserva de emergência, tem. Depois você pode abrir também, baixar o aplicativo Nuinvest, que eu recomendo, invisto por lá desde que era Isinvest. Então lá vai ter um leque de opções. Não vou ter só lá CDB de banco grande, Santander e Itaú, porque eles não estão interessados em me pagar muito, porque eles têm muitos clientes, entendeu? Prefiro um CDB de um banco pequeno que tem a mesma garantia, né, do Fundo Garantidor de Crédito. Claro que tudo tem que ver ali a saúde do banco, né, índice Basileia, porque está sujeito a falir. Também um banco pequeno é mais fácil falir do que um grande. Não é muito comum, mas teve caso aí recente. Então, assim, mas vou lá, vejo, né, e que às vezes vai me pagar o dobro do que enquanto outro vai suar ali para me dar 95% do CDI 100, outro vai me pagar 130 brincando, né, 14% ao ano, enfim, depende, né. Cada um ali a gente consegue boas oportunidades. Então, abrindo conta em corretora, eu recomendo. Então, não vai ficar restrito às opções do teu banco. É como se fosse, né, ali, é um shopping, tem várias opções de investimentos, né, N bancos. Então, tem CDB também, que é conservador. Agora, por exemplo, se for do perfil já moderado, ele já aceita correr um certo risco, né, na chance de obter um melhor retorno. A possibilidade, não é nada garantido, gente. A possibilidade de obter um melhor retorno, ele corre algum risco. Mas ele é moderado, né? Ele fica ali na renda fixa, equilibra com a renda variável. Tem o arrojado que vai mesmo, investe em ações e tal. Aí tem mais conhecimento. Ou ele é louco, né? Também tem isso. Tem o louco que sai postando em qualquer coisa e tem que ser arrojado, saber o que tá fazendo. É o perfil louco. Perfil louco. O perfil que não faz nada. Não, mas eu acho, assim, aquele perfil louco. Eu quero genéricos. ano que vem sair. A pessoa pega investe em qualquer coisa, perde tudo. Eu acho que meu perfil tá mais pra quem dorme e sonha, quem trabalha conquista. Vou continuar trabalhando, tá tudo certo. Não, porque eu acredito que existem muitas pessoas que pensam assim. Se você trouxer para um cenário cristão, existe muitas pessoas também que têm esse, digo um preconceito, mas digo esse pé atrás quanto a riquezas. Porque a Bíblia fala que é difícil herdar o reino dos céus, tem a passagem do jovem rico também, né, que não quis abrir mão das riquezas. Então tudo isso, a Bíblia vai dizer também para onde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração, né? Então assim, são essas coisas que eu acredito que envolvem um pouco o cristão a temer um pouco a questão da riqueza. Óbvio que ninguém quer passar por necessidades, mas acredito também que nem todos desejam assim, não vou ser rico, só quero o necessário, só o suficiente para sobreviver, né? Será que é uma forma de pensar correta? Ou a gente tem que pensar em chegar no naipe de Salomão mesmo e vamos que vamos? Eu vou te falar, esse assunto é do meu 5º livro, que ainda tá saindo do forno. Já tem livro? É moderação, já tudo aí. Moderação. Toma azeite hoje. Moderação, assunto do meu 5º livro. Falo de todas as áreas da vida, assim, né? Gerais, mas falo num tópico lá de moderação financeira. E realmente eu acredito, assim, depende da pessoa. Eu acredito que para a maioria das pessoas se encaixa bem a moderação. Como diz lá, né, em Provérbios. Assim, nem me dê nem a riqueza nem a pobreza. Né? Para que não caia ali na pobreza e venha querer furtar pela necessidade. Também na riqueza, talvez vou ficar sujeita à soberba, né? E vou achar que não preciso de Deus. Entendeu? Acho que eu começo a confiar nas riquezas. Então, na maioria das pessoas, eu acredito que cai bem a moderação financeira. Nem de mais, nem de menos. Mas é uma vida equilibrada. Para ser próspero, não precisa ser rico, gente. Tem rico aí na miséria, né? Que não tem paz. Para ser próspero, não ter falta de nada. De paz, de alegria, da presença dele, nem de dinheiro. E se eu meu pastor, de nada terei falta. E pelo que eu tô entendendo, né, até de tudo que vai permeando ali, a independência financeira não está ligada necessariamente com ficar rico. Não sou, estou longe disso. Posso
olha, para alcançar minha independência financeira é um padrão que eu já tenho hoje, só que para isso eu não vou trabalhar. Isso, É, só eu vou trocar de lugar deixar com o dinheiro. Deixa o dinheiro trabalhar por mim. Agora, com isso é importante também, porque a gente sabe que está escrito que o trabalho, ele edifica o homem. Isso aí. Então, também não ter um propósito, pelo menos assim que eu tô entendendo, né? Ah, eu vou deixar de trabalhar porque eu não quero fazer mais nada. Ficar no sofá vendo Netflix. Se esse é o seu objetivo, não é bacana. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Essa questão do eu vou deixar o trabalho. E aí, isso é preenchido na nossa vida, precisa, né? Preencher com o quê, como? Porque alcancei a minha independência financeira. Que é um super projeto, né? Você tem que trabalhar bastante para alcançar. Trabalhei uns 16 anos. Eu tô vendo assim, há um trabalho. Esforço, tem que estudar, não é assim, né? Da noite pro dia. Alcancei. E aí? O que vem depois disso? Essa pergunta antes de largar o trabalho. Alcancei, vou fazer o quê? Aí quando eu clamei a Deus, né, eu comparo aqui a minha saída, tá, do meu trabalho com a saída do povo de Israel no Egito. Deus agiu de tão bom modo na minha vida. Tá aqui meu testemunho, nesse livro aqui, que eu saí exatamente, tá, na segunda veio minha demissão, um dia depois da Páscoa. A Páscoa, né, que é marcada ali com a saída do povo do Egito, foi exatamente um dia depois da Páscoa que o povo de Israel sai do Egito. Deus me deu essa liberdade, já tinha clamado ele. Falei, Senhor, olha que meu projeto estava em andamento, de independência financeira. Falei, Senhor, no meu planejamento eu precisaria aguentar até ano que vem, mas eu não estou aguentando mais. Falei para Deus, clamei em oração. Ele foi, enviou uma profeta e falou para mim, tá preparada para nova jornada? Então não era para me aposentar, uma nova jornada. Então já fica aí, né, a dica, não penso que vai ficar ali no sofá vendo Netflix. Tem muito trabalho ainda, né? Mas não tem mais chefe, mas tem um propósito e tem essa nova jornada que Deus está me levando. Eu estou conhecendo. Libertou do Egito e jogou no deserto. Eu fui alcançando a terra prometida. O importante é aprender a Deus. É um processo. Porque às vezes as pessoas pensam que não é rápido. Outra, né? Não é fácil. Até para quando a gente tá vivendo já o sonho, não é? Porque, por exemplo, eu consegui a minha independência financeira, sair do trabalho. Você vai ter que se adaptar a uma nova realidade. E para quem tá trabalhando, né, tantos anos, aquilo ali já tá tão no automático que no primeiro dia é bom, no segundo é bom, no primeiro mês, o primeiro ano, e aí você olha, caramba, e agora, né? Como é que isso parar aí... de trabalhar vou completar 2 anos agora. Vou completar 2 anos agora na Páscoa. E a gente se aposenta. Quer dizer, perto da Páscoa, que a Páscoa não cai sempre na mesma data. E a gente até se aposenta e tá trabalhando não só pelo fato de uma necessidade. Sim. Não, é que gosta, porque tem aquela necessidade de estar ali perto de pessoas falando, né? Que é para todo mundo. Maravilhoso também. Uma questão assim, porque de repente você é desse assim, não, eu amo trabalhar, eu quero trabalhar. Ainda assim, alcançar a independência financeira e você trabalhar porque quer, tendo uma tranquilidade ali, olha, se aqui não tiver legal pra mim, eu saio, porque eu tenho uma independência financeira, mas eu continuo trabalhando. Eu estou aqui por amor, entendeu? Tem gente que fica pela escravidão, ela se sujeita a qualquer coisa porque ela tá ali escrava do dinheiro. Mas quando você não precisa dele, você tá ali se algo maior do que ele tá te segurando. É teu amor, é tua vocação, é teu propósito, entendeu? E dá um leque muito grande de trabalho, porque... falou, né? Se sujeitar às vezes a determinados trabalhos. Não gosto da minha carreira, não gosto do que eu escolhi, mas tô aqui por causa do dinheiro. E aí é o ponto que eu alcanço a independência financeira, eu posso Ninguém escolher. aguenta trabalhar só por dinheiro. Chega uma hora que ninguém aguenta. Se tu não tem... E aí você, como é que chega nesse ponto, você saindo da terra do Egito? Deus. Então Deus tudo foi baseado também com Deus. Ali um momento. Foi de uma hora para outra. Ali eu também comparo com José, que foi de escravo, né? Foi-me necessário passar tudo que eu passei. As humilhações, as exaltações. José foi assim. Primeiro ele aprendeu, senão ele seria só o filhinho mimado do pai. Primeiro ele aprendeu a administrar lá como escravo, né? A casa de Potifar. Depois pensa no fundo do poço, um pouquinho mais embaixo, ele foi parar lá na prisão. Aprendeu a governar a prisão, mas onde ele governava, era o chamado dele, ele era líder, independente do cenário. Isso aí, até ele ser exaltado e Deus cumpriu o sonho na vida dele, e aí ele revelou o sonho de Faraó e ser o governador do Egito. E olha assim, que sorte, né, José? Do nada, que nada, foi todo um processo, todo um estágio. Foi sorte, hein? Sempre foi Deus. Tem a unção de Deus, então... Foi toda uma direção de Deus. Deus foi direcionando você desde a concepção desse sonho até a saída
da empresa. Isso aí, o livro ele mandou escrever esse terceiro. Ele falou, escreve sobre investimentos. Falei, eu gosto pra mim. Né? Agora escrever assim, achei chato. Mas não, no mesmo dia eu tinha um esboço. Nossa, esse meu livro é o xodó. Escrevi com lágrimas. Esse meu livro aqui, esse terceiro é meu xodó. Esse aqui não tem quem assim, leia e que Deus não trate com a pessoa. Que Deus está nesse livro. Né? Esse aqui é o mais grosso. Esse aqui foi o que me levou mais tempo de escrever. Você pediu demissão? Ou você não, como eu queria, eu falei, Senhor, não quero sair de mãos vazias, é muito tempo, né? Como Israel, eu falei, Senhor, muito tempo, meu FGTS. Né? Para a empresa é nada, para mim faz diferença. Alavancou minha independência financeira com a demissão. Quanto tempo? Olha, foi quase 14 de funcionário, fora quase 2 de estágio. Então foram quase 16 anos nessa última empresa. Eu, no final, analista de sistemas, mas no final, porque desde o início tinha tudo a ver. Como o José, sabe? Parecia que não tinha nada a ver com o sonho dele, mas desde o início tem tudo a ver, desde a infância a gente tem a ver. Para ver, assim, com 13 anos, eu tinha certeza do que queria na minha vida. Falei, eu quero ser da área de informática. Pensei isso, né? E eu gostava já muito de escrever também, escrevia poesias e tal. Mas falei, tinha essa divisão. Escrevo ali, né? Mas também gosto da informática, o computador é o que domino. E aí assim foi, fiz curso, fiz a segundo grau técnico na área, fiz a faculdade de tecnologia e informática, por fim consegui ingressar na área de informática, mas não comecei dali. Comecei na Depla como estagiária, lembra da Depla, de fotografia? Eu era operadora de caixa. Então, peraí, tinha a ver com finanças, eu controlava o caixa de uma empresa. E pouco tempo ali, a segunda empresa que eu entrei, como estagiária também, eu era recuperadora de crédito. Epa, não tem a ver com finanças? Tratava com clientes inadimplentes, fazia ali negociação para, né, eles quitarem as dívidas. Você ligava pro pessoal? Ligava pro pessoal, tipo telemarketing, só que o negócio... Mas eu não era chata não, viu? Os clientes me amavam, falavam, olha, tu foi selecionado por quem? Por mim. Para quitar a tua dívida com desconto de 90%, quando eu tinha essa alçada, né? Prestei serviços para Santander, Embratel, Itaú, na época TL. Uma outra visão. Será que eu já desliguei o telefone? A pessoa achava, fui presenteada, e ela que tava sorrindo a dívida, só, olha aí. Não, a minha ligação é um presente de Deus pra sua vida. Pra você. Vai quitar com desconto. Desculpa o pessoal que me ligou hoje. Poderia ser um presente. Não, poderia ser um a maioria dos clientes, né, teve um que lá foi lá na empresa, ele até uma abençoada. Foi lá falar, tinha quitado o boleto, foi lá. Deus, ele já tava dando sinais, né? Pois é, e eu achando que é informática, mas aí entrei na informática, mas veio que tinha tudo a ver desde o início, igual o José. A pessoa vai lá, acha que não tá no cargo que ela sonhou, né? Mas tem tudo a ver, é tudo um estágio. Pode parecer que, mas se Deus está contigo, seja. Depois eu fui entender isso lá com meus 35 anos, depois da demissão, mais ou menos, né? E aí o que acontece? Aí fui realmente para a empresa onde eu fiquei lá muito tempo. Eu falei, agora eu tô no meu lugar, só largo isso aqui se for pela minha casa. Aí foi que eu falei que era o palácio, eu tinha auxílio creche, tinha tudo, tinha vale refeição, vale mercado, participação nos lucros, né? Entrei como estagiária, fui a programadora júnior, depois pleno, depois analista de sistemas júnior. Mas como é que eu encerrei minha carreira? Quando chegou um tempo que eu já não estava aguentando mais, já não tinha mais prazer naquilo, né? Até a amizade assim já não estava no grupo que eu gostava. Então chegou um ponto que eu comecei a trabalhar só pelo dinheiro. Falei, não vou aguentar isso muito tempo. Eu tinha lançado meu primeiro livro, né? E aí, esse segundo aqui, Deus começou a me levar e eu fui nessa empresa. Fui na Semana de Educação Financeira. Palestrei em São Paulo, no Rio, nessa empresa, mas ainda era analista de sistemas. E aí começou minha transição para a área que me fez suportar o tempo que eu ainda precisava. Porque aí eu cheguei, o desafio que eu almejava bateu na minha porta. Falou, Débora, você quer ir para a área de orçamento da TI? Não precisei rasgar meu diploma de informática, fui para a área de orçamento da tecnologia da informação. O mesmo cargo que eu tinha de analista de sistemas, ainda vendo código, mas cuidava do orçamento de milhões, de toda uma multinacional, que era, né, a empresa que eu trabalhava. Então, comecei vendo caixa de uma empresa. Tratei com pessoas para acertar a vida financeira delas. E no final, encerrei na minha carreira nas empresas, vendo orçamento de milhões. Ali, contingência, onde que estoura, onde que sobra, tinha tudo a ver com o que eu gostava. Então, eu encerrei nessa área, entendeu? E até que chegou um ponto que, mesmo eu estando na área, né, legal, tal, que eu gostava, mas falei assim, eu não tô aguentando mais. Tava de férias, ainda com muita coisa para fazer. Então, aí foi quando eu clamei a Deus, aí veio na Páscoa. A minha libertação, né, que foi a demissão. Eu não queria pedir, eu falava assim, o meu FGTS. Aí eu pedi a Deus a demissão. E aí veio exatamente na Páscoa. Exatamente um dia depois da Páscoa, era domingo de Páscoa, na segunda minha chefe falou, nunca vi demissão tão mais em paz que a minha. Gente, eu liguei até a câmera, eu ria tanto, eu agradecia, sabe, deixaram eu ver, e olha que eu dá resposta de oração, né? Realmente, Deus tratou comigo antes. Essa analogia, Deus tratou comigo. Saída do Egito, aí assim, né? Não, e Deus me perguntou, né? Ele falou, tu tá preparada para a nova jornada? E aí eu chorei isso antes da demissão, que Deus me tratou, né?
Eu tá preparada para a nova jornada? Eu chorei e falei, Senhor, não sei. Me prepara. E aí, quando veio a demissão, me senti, sabe, como filhote de águia. Quando a mãe lança e fala, voa, passarinho, tu é livre. E eu fiquei assim, né, ainda batendo as asas, ainda sem jeito, mas aquela liberdade, Novo, sabendo né? que, Sempre né, traz aquele medo. mas sabendo que a águia mãe tava de olho. Tipo, Como qualquer é que- caída, ela dá um rasante e me pega. E essa águia mãe era Deus, né? É Deus. Como é que tá a sua vida agora com o alcance da vida financeira? Como é que é isso? Desfrutar de toda a construção desse projeto Isso aí. e hoje você tem a sua independência financeira, Tenho. como é que Não tá pretendo isso? regressar ao Egito de jeito nenhum, né? Não volte É, pra lá. mas tá em manutenção, tá em manutenção, a gente precisa cuidar, né? O Entendi. segredo não é só conquistar, assim como o casamento, a gente tem que saber Aham. manter. Então vem ali controlando, sempre, né, de olho nas planilhas, não baixa só planilha, tu Ai, perguntou planilha, isso? meu Deus. Planilhas, Não baixa só planilhas. planilha, a gente tem que, eu acho que tem que ter, assim, é legal, mas não precisa ter também todo o gasto, ficar anotando todo mês, mas ter um controle. Precisa saber o que entra, o que sai, mas não é anotar ali passivamente, como eu fazia antes. Eu tenho que ter uma atitude ali proativa. Tem que saber, o legal de anotar o quê? Saber o que eu fiz ali, o previsto, o que de fato foi realizado. E aí eu consigo atacar onde está o buraco. Peraí, essa despesa aqui, eu planejei gastar tanto, por que eu gastei o dobro? Qual Eu foi o gosto buraco? dessa parte. Eu arrasei É. meu buraco, por exemplo, geralmente na alimentação. Adoro comer. Peço um iFood, às vezes exagero um pouco. Então, qual o buraco? Vamos pedir? Vamos. Mas pode ser só sexta-feira? Né? Vamos. Gosto, lá em casa a gente divide assim, né? O marido cuida das finanças, todo, paga a conta e a gente faz as deliberações lá, mas eu gosto de atuar na parte de contenção de despesa. Quando vê que o orçamento já não tá legal, aí eu gosto de atuar assim, aí o dinheiro tá escoando para aqui. É aqui que tá o problema, então vamos lá, contenção de despesa, eu gosto dessa parte. Gosta não de fez uma cara interromper assim, o barato. Todo mundo, ei, vamos gastar. Não, Assim, aí eu, não. É. Mas é isso mesmo, a contingência, vê lá onde está sobrando. Aí eu consegue, né, às vezes, completar outra área. Isso que eu trabalhei muito também no orçamento da TI. Onde está sobrando. Aí, às vezes, consegue pegar e ali completar que está estourando. Mas aí tem que justificar. Por que sobrou tanto aqui, né? Por que estourou tanto? E aí tem que ir ali. Equilíbrio, É uma né? área que tem que Administrando. ter um estudo realmente, né? E uma disciplina também, né? Uma disciplina. Mas tá bom esse momento, você tá ali no controle, né? A gente tá lá no A gente PDCA, você controlando. tá no controle Isso aí. ali, avaliando e tudo. Mas, e como é que você tem vivido isso, esse tempo de Deus? Ele perguntou lá atrás, né? Tá preparada? Sim. E agora, como é que E tá? ele tem me levado aí para estagiar. E como eu falei, saí, né, na área de orçamento da TI. Mas eu posso dizer que eu descobri realmente a minha vocação profissional depois da minha demissão. Cheguei lá no livro de Estel, onde está escrito, né? Estel 10:3, lá está a minha missão. Trabalhar pela prosperidade e bem-estar do meu povo. E assim Deus tem me levado a igrejas, a empresas, para tratar de educação financeira, investimentos. E aí está a nova jornada. Meus livros, as palestras, workshop, nova jornada. Então que você não parou de trabalhar, Jeito mas tá trabalhando Isso aí. naquilo que o Senhor É o te propósito, colocou. é o propósito maior. E Sim, fora em porque- casa, né? Os filhos, É, a esposa não, de aí- pastor, quando eu falei essa. É, casa é indústria. Eu assim que eu vejo, nunca acaba. Se pensa que vai ficar em casa, eu Não, falo que eu descanso acaba. no trabalho. Com certeza. E olha que é um pouquinho puxado. Isso Mas é. assim, a casa é, né, uma Nunca coisa acaba. viva, né? Então, acaba. Mas o prazer de alcançar isso, e hoje ver experiência financeira, tá tudo ok com isso, e tô trabalhando naquilo que é o meu propósito e o seu propósito, e eu acho importante isso, né? Às vezes o nosso propósito é continuar trabalhando mesmo. Não, eu acho que não é para todo mundo. É até uma pergunta, independência financeira é para todo mundo? Não, mas eu acho que eu falei, tá trabalhando. Entendeu? É legal porque tu muda a postura. Você é livre para ter escolhas. Pode mudar de carreira, fazer aquilo que tu sempre sonhou, mas de repente não tinha emprego, não é bem remunerado. Pode ser até voluntário. Às vezes a gente faz, porque eu não dependo do dinheiro. Pois Tô numa situação Entendeu? confortável. Hoje meu dinheiro tá lá, fiz todo esse projeto, mas continuo trabalhando. Liberdade de escolhas. Por amor. A né? vocação dela tá onde tinha que estar. Deus tem prazer em nos abençoar na vida financeira? Com certeza. E, né, a Bíblia muito fala de dinheiro. Essa parábola aqui que nós lemos e muitas outras aqui sempre fala, tem prazer. Né? Ele entregou o melhor que, né, dele, Jesus Cristo. Como nos dará com ele todas as coisas. Ele não quer ninguém na miséria. Agora não é aquilo, não é buscar riqueza, eu procuro coisas maiores, melhores. Né? Minha riqueza mesmo é junto com Deus, nos céus. Mas ter uma vida próspera, saudável, com certeza. Faz parte da vida abundante que ele tem para nós. O amor a ele.
Isso aí, não é para todo mundo. Como eu falei, tem gente que, assim, a maioria das pessoas cai bem na moderação financeira, nem recursos de mais nem de menos, me dá o pão que for necessário. Eu tendo que comer o que vestir é motivo suficiente para eu estar contente. Tem outras que podem, como o apóstolo Paulo, sei estar com necessidade, né? Sei ter fartura. Estou instruído, tenho experiência com Deus em todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse fica bem em qualquer situação. Exato, eu acho que eu tô mais nessa pegada aí, do aprender a viver no muito, no pouco, porque, na verdade, vai muito da pessoa. Tem pessoas que sonham com a independência, e eu acho que isso é muito lícito, né? Eu acho que Uhum. tem outras pessoas que não têm esse sonho. As pessoas, elas querem viver dia após dia, Uhum. elas querem pagar seus boletos, ter o seu dinheiro para fazer um lanche, tomar o seu açaí. Eu acho que também isso é lícito, né, para as pessoas. Porque, como você falou, é algo que muitos querem, mas nem todos alcançam, Sim. né? A gente quer e deseja, almeja, sonha, mas nem todos alcançam. Eles é a falta de disciplina, como muitas Isso aí. pessoas começam a dieta e não termina. Isso aí, Não vai eu em frente, comparo exatamente também. Começa a ler a Bíblia, não vai até o final. Então, Todo mundo sabe É. como. Na verdade é que sabe, igual para emagrecer, a gente sabe o como, né? Menos, faço exercício, mas quem disse que a gente vai fazer? O chocolate tenta. Da mesma forma nas finanças. Vai ter sempre ali a promoção imperdível. Fala até a dica dos 4 P's, antes de a gente comprar, né? Posso, preciso, né? Aliás, preciso, posso, prioridade, pesquisei. É. A pessoa compra por impulso, cai em qualquer promoção imperdível, compra coisas que não precisa. Né? deve ser. Pronto, comprei. Não pode Pronto, comprei. cair naquele. Igual a gente falou do início, eu acho que isso é importante. O problema da falta de conhecimento e que te leva a uma vida financeira que não é saudável. Né? E aí, se a pessoa tá toda endividada, Tem tudo gente bem, que não gasta quero mais. alcançar a independência financeira. Tá tudo bem pra mim, trabalho, pago, tenho ali, né? Eu acho a questão do emergencial, assim. Pelo menos a reserva de Isso aí, emergência. pra mim, é desde que eu comecei a trabalhar lá há 13 anos. Mas foi essa vida. Comecei também com 16. Eu, 13 anos, 16, estava com a carteira Eu ganhei de assinada. vocês, mas tudo bem. Eu Ah, trabalhar com meu pai para, desde 7 para. anos de idade. Ah, se for Meu pai falar que tá isso, eu também. Meu pai que tá assistindo aí, pai. Depois o senhor comenta aí embaixo, por favor, pra o pessoal não achar que aqui eu tô valoriando. Mas Mãe, não, eu comecei comenta, a por trabalhar- favor, também, porque eu comecei a trabalhar em casa. Em casa não, Lavava, não tô falando em passava. casa não. Tô falando desmerece. Meu pai tinha panificação, padaria, eu trabalhava dentro ele- da panificação. Com Exato. 9 anos eu fazia pão lá com meu pai. Quando os padeiros, padeiro é coisa triste. Agora, E rapidinho, falando em pai, nossa, você me lembrou, gente, que eu falei que Deus agiu de bom humor na minha vida. No dia que eu fui demitida, nesse dia ligou meu pai. Ele tinha feito 65 anos, no dia 4 de abril. Né? Foi a Páscoa, ele fez 65 anos. No dia seguinte, a minha demissão, na segunda-feira. Aliás, no dia que eu fui demitida, na segunda, ele me ligou e falou: Débora, dá a entrada na minha aposentadoria por idade? Falei: pai, tô me aposentando contigo, acabei de ser demitida. Falei: que bom humor de Deus. Eu falei: me aposentar combo, com meu pacote pai. completo. Você tá indo, É. viu? Você trabalhando 7 anos com seu pai, desmerecendo que eu trabalhava em casa também. vamos falar do livro dela aqui. Aí esse daí, Eu ganhava um dinheiro, porque eu sempre fui investidora. Cansado de arroz queimado. e esse aqui parece que tem nada a ver, né? E esse aqui, olha que engraçado, né? Parece que eu quebrei a trilogia. Eu tô falando de finanças, investimentos, educação financeira. O que tem a ver cansado de arroz queimado com gestão de tempo à luz da Bíblia, né? Aí tem tudo a ver. Não parece que eu legal. quebrei a trilogia, mas eu formei foi Quarteto Fantástico. Por quê? Dizem que tempo é dinheiro. Eu cheguei à conclusão que para mim e para minha família o tempo que valia mais. Por isso que eu, né, lá comecei a juntar dinheiro para comprar meu tempo de volta. Que fala disso, né? Gestão de tempo. Logo que eu saí do trabalho, eu vivi esse conflito. Eu saí do trabalho, né, não tinha mais satisfação, digamos, a dar faraó. Mas meu marido falava: Débora, você virou sua própria faraó. Tinha uma agenda surreal para dar conta. Que eu mesma Só escrevia. pra não dar. Pra Eu era lembrar meu o farol. Egito. Porque o pessoal gosta de ficar Eu me lembrando do escravizei. Egito, lembra? É verdade. Tipo, eu me escravizei. Agenda surreal, eu era minha chefe. Eu ficava lá, né, correndo atrás do rabo e não conseguia dar conta de tudo. Digamos assim, porque a agenda era surreal, era muita coisa para um dia só. Eu achava que o dia tinha que ter 48 horas para mim. Mas tem, né? Tudo com moderação, equilíbrio. Porque Mas quando a gente trabalha assim, né? Pra uma empresa, você tem uma empresa, você é dono, não adianta. Você acaba
óbvio que não seria o certo, óbvio que não é o certo. É você gerenciar de uma forma que, né, tudo possa correr sem você estar ali no lugar, mas nem sempre é assim. Sempre é a coisa dos sonhos, né? Você tem que estar lá, se você não estiver perto, a coisa não anda. Passar uma semana fora, esquece, os bombeiros estão lá já juntos, apagando os fogos. Então, nem sempre é, né? E é uma realidade de muitas pessoas, né? Então, eu acho que são aprendizados. Falando dos teus livros, todos eles estão disponíveis, né? Na Amazon. Quais são? Na Amazon. Só compraria por lá, por e-book e também ou ele comigo. físico. Direto com... Aqui tá o... É maravilhoso. Eu vou encomendar porque eu vou precisar ler sobre isso. Eu que Importante não a entendo gente. muito, né? Você também que tá nos assistindo aí em casa, que precisa dar um up aí nessa questão. E você gosta, eu acho incrível essa área, mas eu realmente tenho pouco conhecimento sobre isso. Então eu acho que, até pelo meu ramo, eu acho interessante pra mim. Não pode ser que o projeto não seja necessariamente a independência financeira, mas pode, né, abrir assim, olha, eu até queria isso e nem sabia. E o seguinte, eu vou continuar trabalhando, tudo bem, mas... né, Vários objetivos. Quero casar. é. Custa quanto? Quero ter filho. Exatamente. né, Esse uma aqui, festa, eu um confesso diploma. que Virar esse uma daqui chave, ficou né? assim, né, o meu... Gestão de projetos, se você fazer um escopo disso, quero casar, quero pagar a faculdade do meu filho, né? Você Uma aplica coisa... qualquer sonho que você queira transformar em projeto. Pode usar de modelo. entendeu? Esse Realmente, esboço. assim, Esse daí eu preciso, né? porque eu sou muito do improviso, então eu vou Nossa, gastando e quando acaba o cartão não passa, quem foi que fez isso? Não sai ninguém da sala. eu tô Eu vou muito impactada, disso, muito porque legal. realmente É um assunto que daria pra gente Abrangente. ficar muito coisa. tempo aqui. Muita coisa. Você vê que a gente focou, né, em alguns pontos, poucos pontos, mas que já gera pra gente um conteúdo incrível. Verdade. Algo que gera pra gente uma curiosidade, que gera pra gente um anseio, como nós vimos aqui, que Deus ele tem esse desejo de nos abençoar. E é lícito, sim, como várias pessoas na Bíblia, vários personagens na Bíblia tinham posses, eram prósperos, né? Então isso é lícito, sim. Mas outros também que não tinham e ainda assim eram prósperos, Sim. né? Sim. Eles sabiam, tá? Como o próprio Paulo que foi citado. Então, estamos chegando ao finalzinho. O pessoal de casa Poxa. faz, ó. É, Que pena, é pra ficar com aquele gostinho de quero mais. Então, a mas gente, quando lançar o 5º livro, olha, tá aí. já tá, traz a Já Débora vem aqui com pra outro- poder, né, né? Olha falar aí. mais um pouquinho sobre Pra isso. que a gente já aprendeu um pouquinho mais, Lido. gente, vamos ter que ler, Tá, vamos ler. vamos ler para poder, né, se conscientizar. Mas eu queria que você deixasse, então, se você tivesse que deixasse uma mensagem, uma dica, não sei nada, nunca fiz nada, nem sei se eu quero isso, mas uma dica, uma direção de Deus mesmo, para a pessoa alcançar, se não a independência em si, mas uma vida financeira saudável. O que você indica para quem está nos Primeira assistindo? dica aí, o conselho que eu passo é não seja escravo. Né? Deus te fez livre. Então, se você está trabalhando só para pagar contas, pagar dívidas, você é escravo. Né? A Bíblia vai dizer que o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, se você está devendo banco, você é escravo dele. Não está trabalhando para você, está trabalhando para o banco. Então, o primeiro conselho, elimine as dívidas. Né? E aí sim, procure ali ter noção do que você gasta, né? Do que entra, do que sai. Procure conhecimento para investir. Né? Não precisa, de repente, ser do perfil arrojado, moderado, mas já ganhando ali mais do que... conseguindo não perder para a inflação, você está conseguindo manter o teu poder de compra do dinheiro. Aí tem várias opções, Tesouro e PCA, por exemplo, né? Você garante ali, vai ganhar inflação mais um percentual acima. Então vai ter ali o poder de compra do teu dinheiro mantido. O investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Direto, por exemplo, entendeu? Então não cai aí no que o povo de Deus, perece por falta de conhecimento. Nós falamos aqui, o amor é o dinheiro, é a raiz de todos os males, não o dinheiro. O dinheiro pode ser um aliado para conquistar verdade. os propósitos de Deus. Né? Olha aí. Ferramentas, né, que ele te dá aí para porque tudo custa às vezes alguma coisa, né? Pois é. Deus é maravilhoso. E essa palavra que tá escrito. Sou filha do quê? O rei! Eu vivo falando isso. Filha do rei não pode viver endividada, né? Não pode. Vamos lá, não Galera pode. do SPC aí, ó, já sabe. né? Vamos- Pessoal ligar pra você, não desligue que... Pode ser Eu uma sou uma pessoa legal. oportunidade de você, não é? Isso aí, É um pra se libertar. presente. É Então isso. queremos agradecer, né? Que Deus continue te abençoando nesse ministério. Você tem escrevendo de uma forma tão simples um assunto
que às vezes é muito complicada. Sim. E usando esse seu testemunho para abençoar vidas. Né? Você é um testemunho vivo, alguém que conseguiu alcançar algo que muitos almejam, de uma forma prática, simples, né? Com o apoio, sempre a ajuda e o auxílio de Deus, que isso é fundamental, né? Exato. E sem ele, nada podemos fazer, tá escrito. Né? Então, Deus continue te abençoando. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá bom? Acredito que nos abençoou bastante. Foi um momento muito edificante. Assim, o cristão falando de dinheiro, pode ter... Pode sim. Pode, tem que buscar conhecimento e sejamos livres também nessa área da nossa vida. E se você que está nos assistindo, você quer obter esse conteúdo dos livros, nós vamos estar colocando o link na descrição, né, do vídeo, para que você possa acessar e estar comprando os livros. Nós vamos colocar também a rede social, o Instagram da Débora, para que você possa acompanhar o trabalho dela, acompanhar mais de perto, aonde ela for dar uma palestra, fazer um workshop, você possa estar também, né, ali acompanhando, que é um assunto incrível, maravilhoso. E também, indispensável, você não pode deixar não tem como de acompanhar a gente nas nossas redes sociais. Tá lá no nosso Instagram, tá escrito podcast, fácil, simples. Lá você vai ter todas as atualizações do que tá acontecendo, daqueles que virão, né? Tudo tá acontecendo. Você pode também escrever ali os temas que vocês querem. A gente tá buscando isso, né? Pra falar com vocês mesmo. O que vocês querem saber? Coloquem nas sugestões, enviem, né, mensagem para que a gente possa fazer. O podcast é pra você. Isso, a gente lança enquetes ali com os temas. Essa semana teve enquete, então vai lá, participa, coloca o que você acha interessante. Ou uma pessoa que você acha que seja interessante, a gente está convidando aqui, que custe barato, glória a Jesus. Tô brincando. Mas que você venha a estar seguindo nas nossas redes sociais, no Instagram e também no YouTube. Olha, você precisa se inscrever. Nunca te pedi nada. Hoje não. Ontem a gente pediu, mas hoje não. Olha, vídeo. você precisa nos seguir no YouTube. Começa a curtir, dá um joinha. Isso é importantíssimo. O YouTube, ele vai entender que esse vídeo é relevante. E aí vai começar a distribuir para outras pessoas. Então, vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha, ativa a notificação que todo sábado, 7 da noite, tá chegando um vídeo novo. E estamos hoje, então, finalizando mais um podcast. Tá escrito!